Mas olha só, enquanto a gente está aqui repercutindo tudo sobre as manifestações que tomaram o Brasil ontem, a expectativa fica mesmo para o desenrolar dessa semana no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, né? E no julgamento, já que estamos na última semana do julgamento da suposta trama golpista, que a partir de amanhã definirá o destino do processo que envolve não só o ex-presidente Bolsonaro e outros 7 réus. E olha, se tem alguém que tem roubado a cena, é o doutor Matheus Milanês, que faz a defesa do general Augusto Heleno e vai poder estar aqui comentando um pouco conosco os últimos acontecimentos, a pressão também de estar nesse julgamento tão histórico e paradigmático, né, doutor? Obrigado pela presença aqui, por aceitar compartilhar um pouco do seu tempo com a nossa audiência. Afinal, sendo o mais frio e racional possível, né, a expectativa para o retorno do julgamento. O senhor acredita que o ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, será absolvido mesmo diante do desenrolar dos últimos dias de julgamento? Como é que você está vendo isso? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Davi. Bom dia, Mano. E bom dia, Jess. É sempre um privilégio estar aqui no canal com vocês. Com relação à absolvição do general, é o que a defesa acredita. Nós levamos provas, nós trouxemos depoimentos e nós infirmamos, né, destruímos uma a uma a tese ali levantada pelo Ministério Público. Então, a expectativa dessa defesa, que nós acreditamos, é sim na absolvição do general. Muito bem colocado. Eu vou aqui acionando a bancada para a gente seguir explorando. Vamos com a Jess Peixoto para a primeira pergunta. Vamos lá. Bom dia, doutor Matheus. Antes de mais nada, parabéns pela excelente argumentação que o senhor colocou ali durante a sustentação oral. E um dos trechos que eu até rememorei aqui no Morning Show foi da comparação da quantidade de perguntas do juiz em relação à PGR ali, uma diferença bastante considerável, e também a memória que o senhor trouxe em relação a uma testemunha que as redes sociais não estavam nos autos, mas que o juiz teria este momento ali de saber sobre isso, então aí estaria investigando. A minha pergunta, sendo muito direta, é como que o senhor avalia a postura do ministro Alexandre de Moraes em todo esse julgamento e quais críticas o senhor faz a esta situação do que muito se coloca como um juiz inquisidor, um juiz que ora é vítima, ora é parte? Como que o senhor, que tem muita gente fazendo essa crítica, eu gostaria de entender, como que o senhor vê que isso fragiliza ou não fragiliza o Estado Democrático de Direito e como jurista, como advogado, como foi lidar com isso? Muito obrigada. Imagina, Jess Peixoto, eu que agradeço primeiro os elogios, agradecido aí, eu tenho tentado fazer o melhor trabalho possível e fico feliz pela repercussão positiva que tenho tido. Com relação às questões do ministro relator, são 2 pontos que a defesa vem batendo. Um que é desde o início, que é a questão da suspeição do ministro, porque a Procuradoria-Geral da República alega que existiu um plano, né, aquele punhal verde e amarelo, onde ele seria uma das vítimas. Mas eles não entendem, né, o Supremo não entende que ele é uma vítima, porque como o crime é tentativa de abolição violenta do Estado Democrático e tentativa de golpe de Estado, o Supremo entende que a vítima é o Estado ou o Estado Democrático de Direito. Então ele poderia continuar sendo o relator do caso, pois não seria vítima no processo. Com relação ao outro ponto que nós trouxemos na audiência, né, na sessão de julgamento, com relação às perguntas formuladas e a forma como o juiz atua, é porque no processo penal, pelo menos no nosso sistema acusatório, que é o que está no Código de Processo Penal desde a implantação da lei anticrime, o juiz, o acusador e a defesa são bem distintos e facilmente reconhecíveis. O sistema inquisitorial, que é mais antigo, você tinha a figura do juiz e do acusador misturada. Então, o que nós trouxemos é, olha, num processo penal, o juiz tem que ser o afastado da causa. Ele não pode ser aquele que participa ativamente. Juiz não é protagonista. Protagonista é a acusação e a defesa. Então, uma curiosidade que nós tivemos, que eu tive particularmente, quando eu vi o interrogatório, eu ficava marcando no papel, ali, assim, na minha agendinha, eu ficava, quantas perguntas cada um fazia? Eu falei, gente, passou muito. E aí eu até pedi para o estagiário fazer essa contagem, e ali, na verdade, o número seria até maior, porque nós não colocamos, por exemplo, as perguntas que o PGR fez, e ele aproveitou e emendou. Só as perguntas que partiram do ministro. Então, em tese, esse número poderia ser até maior. Então, foram 3 pontos que nós batemos. Primeiro, que é essa questão da perguntar a mais. Segundo, que foi a questão dele investigar ativamente uma testemunha. Ora, se a defesa está trazendo uma testemunha, o papel de investigar o passado, as redes sociais dessa testemunha, cabe ao Ministério Público. Então, nós questionamos, poxa, mas isso é papel do MP, não do juiz. E, por fim, quando o general falou que ia usar o direito ao silêncio, que o ministro fez consignar as perguntas. E, novamente, a Procuradoria-Geral da República não fez. Então, nós questionamos,
O sujeito fala que vai ficar em silêncio, quer dizer que ele não vai responder as perguntas. O silêncio, pela Constituição, não pode acarretar prejuízo ao réu. Então, qual a função da consignação das perguntas? Se ele não responde alguma pergunta, já não é indúbio para o réu? Ou seja, na dúvida, favorece o réu? Então, ao consignar perguntas, ele está constrangendo, que a gente chama de constrangimento legal, do réu de ter que responder ou de se sentir pressionado a responder alguma pergunta. Então, nós entendemos, eu sei que esse é um entendimento diferente dos tribunais superiores, do STJ, do STF, tem entendimentos diferentes, de que, ao fazer as perguntas, ele estaria constrangendo. Eles entendem que não, que você pode consignar as perguntas. Mas eu reforço, qual o fundamento de se perguntar se ele não vai responder? Ao meu ver, isso é tido como negativo, porque vai se partir de qual pressuposto? Da versão do Ministério Público ou da defesa? Deveria se sempre partir da defesa, então para que perguntar? Doutor Matheus Milanês, você foi sempre muito enfático ao longo de todas as participações, né? Relembrando, né? Ou pelo menos ressaltando como o ministro Alexandre de Moraes, ministro relator, acabou concentrando as funções não apenas de julgador, de juiz, mas também de acusador, de investigador, preterindo assim a própria PGR. Isso foi um mote quase das suas participações. Mas fica aquela impressão, né? Será que desde o início já não eram favas contadas? A defesa teve alguma chance em algum momento? Ou vocês estão mais marcando posição, fazendo o trabalho pelo qual vocês foram devidamente contratados, mas sabendo quase de um desfecho iminente ou já praticamente sacramentado desde a largada, dada a forma com a qual o processo foi construído e conduzido desde o início, né? Sim, é muito complicado. Primeiro, a questão de acesso às provas, né? Porque é algo que nós vimos batendo desde o começo sobre a necessidade de se ter acesso e de se conseguir analisar todo esse material. Então, por exemplo, o pessoal ficou questionando muito, né? Mas vocês não tiveram tempo, vocês não têm equipe suficiente, mas a PGR teve o tempo dela. Só que, se você for ver, a PGR denunciou com base no que a polícia informou, que são os informes de polícia judiciária. Eles não olharam a prova. Tanto que na minha sustentação eu trouxe aquela alegada caderneta que eles trazem e desconstruí ela claramente, apontando que não era da forma como a Polícia Federal colocou, que a PGR Procuradoria não, a Polícia Federal coloca em figuras, figura 1, 30, 31, 32, 33. Quando na verdade as páginas estão distantes e os dois principais focos mais de 100 páginas de distância. E só para você ter uma ideia da escala de grandeza, aqueles 70 terabytes compactados, se a gente fosse considerar que cada folha de papel tivesse 2 kilobytes, né, 2 bytes, dava para você colocar uma folha do lado da outra, para você ir e voltar Rio-São Paulo 4 vezes. Então, assim, é um volume de papel absurdo, é uma quantidade de informação avassaladora. E durante a instrução, aquele SharePoint, né, aquela nuvem que foi disponibilizada pela Polícia Federal, atualizava-se constantemente. E foi uma das alegações nossas. 2 dias antes do interrogatório, aparece uma pasta escrito OP, Tempus Veritatis Digitalização. Dentro dessa pasta, o nome, General Augusto Heleno, e dentro dessa pasta, 4 arquivos em PDF, sendo que o terceiro deles era a suposta caderneta. Ou seja, somente 2 dias antes do interrogatório, a gente teve o acesso. Só que isso era final de semana. Então, claramente, a gente só teve acesso de fato à agenda depois. Perdão? Não, justo. Concluindo, enfim, o raciocínio, fica à vontade. Não, mas é nesse sentido mesmo. Sim, nós não conseguimos ter tempo hábil para poder analisar toda essa documentação e todas essas provas. E nós provamos a importância de ter o acesso à prova para desconstruir a narrativa da polícia. Perfeitamente. Eu vou aqui com o Mano Ferreira, doutor Matheus, para a pergunta final. Vamos lá. Bom dia, doutor Matheus. Obrigado aqui pela entrevista. Eu queria fazer uma pergunta sobre um dos elementos de prova mais importantes apresentados pela polícia e pela denúncia do Ministério Público, que é uma minuta de uma espécie de instalação de comitê de crise que seria instalado após a aplicação do golpe, segundo a denúncia do Ministério Público, onde o general Augusto Heleno é apontado, e essa minuta foi elaborada pelo general Mário Fernandes, onde o general Augusto Heleno é apontado como chefe do gabinete de crise. Como é que o senhor responde a existência desse documento? O general
Mário Fernandes estava num devaneio, estava fazendo, ele que ocupava o cargo de secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, né? É importante dizer, não era uma pessoa qualquer que andou na esquina e criou um plano, era alguém que trabalhava, pago pelos nossos impostos e tinha lá esse documento, ou ele fez uma espécie de golpe surpresa, golpe festa surpresa. Ele organizou o plano do punhal verde e amarelo, ele tinha vontade de aplicar um golpe e daria de surpresa o poder como chefe do gabinete de crise para o general Augusto Heleno. Qual que é a explicação sobre esse documento? Vamos lá. Primeiro que, em cima dessa questão do punhal verde e amarelo, o Ministério Público aponta duas situações em que seria o envolvimento do general. Primeira, que é uma mensagem do general Mário Fernandes ao general Heleno pedindo vídeo para mandar para o pessoal dos acampamentos. E o segundo seria realmente essa luta, nesse termo encontrado, onde ele seria esse chefe desse gabinete de crise. O exemplo que nós trouxemos em juízo é bem interessante, porque o papel ele aceita tudo. Então, assim, começando pelo primeiro, a mensagem. Foi as indagações que eu fiz. O general respondeu. O general fez esse vídeo. O general conversou com o general Mário Fernandes, porque todos os telefones foram apreendidos. Então, se tem a mensagem dele enviando, tem que ter a resposta. Não tem. Então, assim, ele mandou a mensagem e o general não respondeu. Não sei nem se viu essa mensagem. E no segundo, a questão do papel, nós trouxemos um exemplo que eu achei bem caricato ali, que foi aquela própria decisão de prisão do Alexandre de Moraes para ele mesmo. E se soube que não tinha nada de verdade. Então, o papel, o que você coloca no papel, ele aceita tudo. Porque o general Mário Fernandes colocou ele lá, qual seria a função, nós não temos nenhuma ideia, nem conhecimento do que seria. O general Mário Fernandes não tinha contato direto com o general Heleno. O general Heleno tinha contato com o ministro da Secretaria de Governo, não com o secretário executivo. Então, assim, não existe nada nos autos que militem nesse sentido, nem nada que comprove qualquer tipo de participação e envolvimento do general. Então, sim, esse papel existiu, estava com o Mário Fernandes, mas nenhum vínculo tem com o general que não sejam as palavras dele ali. O general não foi contactado sobre isso, não foi conversado sobre isso, ninguém falou com ele sobre isso. Ele não falou com nenhum militar sobre isso, não tem nada disso naquela caderneta dele. Então, assim, tanto que deu bastante repercussão no começo quando eu falei de terraplanismo argumentativo, que é isso, eles ficam pegando vários elementos de prova espalhados, que não tem nada a ver às vezes, e tentam criar uma linha para colocar o general nesse sentido. Quando não tem. Não existe como você encaixar o general numa narrativa. Eles colocam o general como suposto orientador jurídico. O general 4 estrelas, com a história que o general tem, ele seria o articulador jurídico ou uma das forças militares? Então, essa narrativa não encaixa, a narrativa não vira. E com relação a esse ponto é isso, são provas práticas, meras ilações e nada que comprove a presença de general. Esse foi o doutor Matheus Milanês, advogado do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, o general Augusto Heleno. Com certeza, aí, apesar de todos os vícios processuais aí que com certeza a história cobrará, doutor, acho que com pelo menos você já está marcando em algum grau o seu nome na história jurídica brasileira, participando e se destacando nesse julgamento. Obrigado pela presença e pela disponibilidade. Obrigado, André, Davi, Mano, Jess, um excelente programa para vocês e tenhamos fé que vai dar certo.